sombrio silêncio do Green River, a história de Gary Leon Ridgway. Nos arredores de Seattle, o rio Green corta a paisagem como uma serpente preguiçosa. Suas águas calmas escondem histórias que nunca deveriam ter acontecido. E entre os anos 80 e 90, ele se tornou o cemitério particular de um monstro invisível, Gary Leon Ridgway. Para os vizinhos, ele era um homem simples, trabalhador, reservado, um sujeito que dirigia caminhões e ia à igreja aos domingos. Mas por trás dos olhos sem expressão, havia um abismo, um lugar onde a vida humana não tinha valor. Tudo começou em 1982. Foi quando o corpo de Wendy Lee Caulfield, uma garota de 16 anos, apareceu boiando no rio Green. O que parecia um caso isolado, logo ganhou ecos sinistros. Dias depois, mais corpos surgiram. Sempre o mesmo padrão. Mulheres jovens, muitas delas prostitutas ou adolescentes fugidas, jogadas como lixo nas águas frias do estado de Washington. A polícia começou a ligar os pontos, mas o quebra-cabeça era impossível sem peças. Elas continuavam desaparecendo. O número crescia em silêncio. 20, 30, 50. E não havia pistas. O assassino caçava como um fantasma, sem deixar rastros, sem testemunhas, como se fosse parte da própria cidade, camuflado em sua rotina. Enquanto os detetives corriam atrás de sombras, Gary Ridgway seguia com sua vida. Casado, trabalhava em uma fábrica de caminhões, educado. Às vezes, distribuía panfletos religiosos nas esquinas. Outras vezes, dirigia por zonas de prostituição com uma calma gelada, escolhendo sua próxima vítima como quem escolhe frutas num mercado. Ele tinha um método. Oferecia carona, conversava, dizia ser apenas um homem solitário. Às vezes pagava, às vezes não, mas quase sempre matava. Estrangulava com as mãos, outras vezes com cordas. Depois, descartava os corpos perto do rio, em áreas arborizadas, quase sempre nos mesmos lugares. Ele voltava depois, dias ou semanas mais tarde. Observava. Às vezes, abusava dos cadáveres. Outras, apenas revivia a cena em silêncio. Aquilo dava prazer. Ele se achava invencível. E por um tempo, foi. O caso explodiu na mídia. O assassino de Green River virou manchete. A polícia criou uma força-tarefa. O FBI entrou no jogo. Especialistas de todo o país foram chamados. Até o famoso serial killer Ted Bundy, já preso no corredor da morte, ofereceu ajuda, sugerindo que o assassino provavelmente voltava aos corpos e conhecia a área como a palma da mão. Eles estavam certos, mas Ridgway continuava livre. Em 1987, a polícia o interrogou. Ele parecia calmo, quase ofendido com as acusações. Consentiu em entregar amostras de DNA e foi embora. Naquela época, a tecnologia ainda era limitada. O material ficou arquivado e Ridgway seguiu matando. Ao todo, ele confessaria mais tarde ter matado 71 mulheres, mas o número real talvez nunca seja conhecido. Ele era metódico, frio, não matava por impulso, mas por hábito. Chegava a matar uma por semana. E mesmo quando o pânico tomava as ruas de Seattle, mesmo quando as prostitutas passavam a trabalhar em duplas por medo, ele ainda encontrava maneiras. Sabia onde as câmeras estavam, onde a polícia não patrulhava. Sabia fingir. Era invisível. A caçada parecia perdida. Mas o tempo, como sempre, cobra sua dívida. Em 2001, quase 20 anos após os primeiros assassinatos, os avanços da ciência finalmente alcançaram o monstro. O DNA colhido em 1987 foi testado novamente e coincidiu com o material genético encontrado em 3 vítimas. Era o fim da estrada para Gary Leon Ridgway. Quando foi preso, ele não gritou, não chorou, apenas abaixou a cabeça, mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. Durante os interrogatórios, Ridgway começou a falar. E falou muito. Com uma frieza que gelava até os investigadores mais experientes, ele relatava cada assassinato como quem descreve uma receita, sem emoção, sem culpa. Eu só queria matar o máximo que pudesse, ele disse. Quanto mais, melhor. Ele lembrava dos nomes, dos rostos, dos locais.
Algumas vezes, ele mesmo guiava os detetives até restos mortais ainda não encontrados. A polícia, boquiaberta, descobria corpos que nunca sequer haviam sido dados como desaparecidos. Ridgway cooperava não por arrependimento, mas por barganha. Em troca de sua confissão, escaparia da pena de morte. Receberia prisão perpétua. E ele aceitou com gosto. Matar era uma necessidade, mas morrer não fazia parte de seus planos. No tribunal, enquanto familiares das vítimas choravam, ele permanecia inexpressivo. Uma mulher gritou: "Você é o próprio diabo." Ele apenas olhou. Disseram que ele era burro, que não era brilhante como Bundy ou carismático como Gacy, mas talvez isso o tornasse ainda mais perigoso, porque Ridgway era um predador silencioso, sem charme, sem ego, apenas um buraco negro engolindo vidas na escuridão. Foi condenado por 49 assassinatos em 2003, o maior número de vítimas confirmadas por um serial killer na história dos Estados Unidos. Hoje, ele vive na penitenciária de Walla Walla, uma cela pequena, sem janelas, sem rio. Mas o dano já foi feito. As margens do Green River ainda guardam segredos, ossos esquecidos, nomes que talvez nunca sejam recuperados. E, em cada curva daquele rio, corre a lembrança de alguém que nunca voltou para casa. Gary Ridgway não grita, não escreve livros, não dá entrevistas sensacionalistas. Ele apenas respira. E talvez lá no fundo ainda conte 1, 2, 3, porque monstros assim não somem. Eles apenas mudam de forma e nos observam, de dentro da rotina, da aparência comum. Um vizinho, um colega, um motorista de caminhão que vai à igreja aos domingos. A morte, às vezes, veste a pele mais comum de todas.